pessoal, beleza com vocês? Tudo bem? Hoje vamos estudar mais sobre a carta aberta. Estudamos a questão da carta de denúncia, carta do leitor e vamos estudar a carta aberta. Vamos à leitura do texto? A Folha de São Paulo. Em relação à matéria publicada no caderno Mercado em 18 de maio, em que o senhor informa sobre a proibição do uso de sacolas plásticas como embalagem a partir de 1º de janeiro próximo, penso que São Paulo demorou muito a tomar a decisão de transformar em lei a proibição. Todas as vezes que vou ao supermercado, fico indignada com a quantidade de sacolas que são utilizadas pelos consumidores que não parecem preocupados com as consequências que o uso destas embalagens causa ao meio ambiente. Só quero lembrar às autoridades que não basta sancionar a lei, é preciso ter uma fiscalização rigorosa e que as multas previstas sejam realmente aplicadas para aqueles que as desrespeitarem. Espero que não se torne mais uma estratégia de marketing pré-eleitoreira, como foi com a lei que proíbe cidadãos dirigirem alcoolizados. No começo fazem blitz, causam barulho, mas depois de algum tempo tudo volta ao que era antes. Não há fiscalização para coibir as infrações. Josida Cardoso, professora de ensino fundamental, São Paulo. E ainda tem a despedida que ela fala atenciosamente. Chegou o desafio, vamos lá. Quem são o remetente destinatário da carta? Perceba que o remetente é Josida Cardoso, ou seja, quem assina a carta. E o destinatário, a Folha de São Paulo. Voltando um pouquinho, vocês percebem. Aqui é o destinatário e aqui embaixo é remetente. Qual a finalidade da carta do leitor acima? A leitora Josida Cardoso apresenta sua indignação pela demora do Estado de São Paulo transformar a lei a proibição do uso de sacolas plásticas a fim de preservar mais o meio ambiente. Ela ainda solicitou uma fiscalização séria para quem desrespeitar a lei sancionada, a lei que foi aprovada. E no caso, a linguagem predominante do texto conversamos sobre isso, e a linguagem ela é formal. E aí vamos para a questão observando outro texto. No caso, carta aberta, que é a que nós lemos seria carta de leitor, do leitor, melhor dizendo. Belo Horizonte, 23 de agosto de 2015. Carta aberta à população de Belo Horizonte, Minas Gerais. Nós, agentes comunitários de saúde do município, viemos por meio desta carta conscientizar que, diante da alarmante epidemia de dengue em Belo Horizonte, que já registra 3 mortes e mais de 10 mil casos confirmados, a Prefeitura quer tirar o corpo fora e culpar a população. Mas a verdade é que a Prefeitura já sabia desde o ano passado da existência de um novo vírus e da ameaça de uma epidemia. Porém, não colocou em prática ações de prevenção e de combate ao mosquito da dengue e, naturalmente, acabou perdendo o controle da situação. Além disso, a epidemia de dengue não só piora, como expõe a calamitosa situação da saúde pública de Belo Horizonte. Faltam muitos profissionais, leitos, unidades de saúde, equipamentos, políticas públicas, etc. Os trabalhadores já não estão aguentando mais tanta superlotação e tantos problemas nas UPAs, nos centros de saúde e nos hospitais. A Prefeitura coloca a culpa na população e no novo tipo de vírus, mas a verdade é que a própria BBH é uma das principais culpadas por ter sido omissa e negligente e por não investir na saúde pública e nas campanhas de prevenção da dengue. Muita gente questiona, será que não foi, de certo modo, proposital o fato de que a Prefeitura deixar a dengue se alastrar para, com isso, beneficiar os hospitais privados e receber muitos recursos dos governos federal e estadual? A mesma omissão e a capacidade da Prefeitura em cuidar de modo eficaz da saúde da população é repetida no trato com os servidores que ficam sem reajustes
e sem condições adequadas de trabalho. Esses motivos que façam com que os servidores públicos municipais estejam nas ruas em campanha salarial e pela qualidade dos serviços. No dia 18 de abril, quinta, às 14 horas, uma nova assembleia será realizada na Praça Estação para denunciar essa situação e exigir que a Prefeitura abra as negociações com os trabalhadores. Atenciosamente, mas no caso aí outra despedida, aí que vocês percebem, agentes comunitários de saúde de Belo Horizonte, Minas Gerais. E aí, vamos compreender. Com base no texto e na estrutura, que gênero textual é esse que acabamos de ler? Nós temos aí uma carta aberta. Porque o autor do texto refere-se a si próprio da primeira pessoa do plural, nós. Ou seja, qual a sua intenção em fazer isso? No caso, ele se coloca na posição de coletividade, porque um grupo de pessoas tem mais voz do que um único sujeito. Pelo fato de ser carta aberta, tem uma posição de coletividade. Qual o problema social tratado nesse texto? Trata sobre a epidemia de dengue em sua região. Aí, no caso, ele fala em Belo Horizonte. Que argumento principal o autor utiliza para convencer o leitor acerca do que é defendido no texto? Ele cita o número de mortes e o número de casos para alertar a população. E as características desse gênero, ele tem um caráter argumentativo, e nesse caráter argumentativo ele comenta a questão da quantidade de mortes e outros casos confirmados, né? Norteia a exposição pública, ou seja, direcionada ao público, de opiniões de um coletivo de pessoas acerca de um determinado assunto. No caso, falou a questão do descaso de políticas públicas do governo na área de saúde, que no caso trabalhou sobre a dengue. Expõe informações, instruções, reivindicações e alertas como um veículo de comunicação. Os interlocutores relativos ao documento geralmente são seres coletivos, como comunidade, melhor dizendo, comunidades, governos, sindicatos, organizações e representações. Também são textos breves e escritos em primeira pessoa, chamados de texto epistolar, ou seja, atribui a todo e qualquer diálogo à distância, por meio de uma linguagem escrita. Então, o texto epistolar é quando você trata de um texto escrito à distância. Linguagem simples, clara e objetiva. Presa de destinatário e remetente. Também nós temos um texto expositivo e fortemente argumentativo. Percebe-se também a estrutura dessa carta aberta, local e data, vocativo, né, que evidencia o destinatário para quem a carta aberta está sendo enviada, introdução, o leitor é situado sobre o problema a ser resolvido, desenvolvimento, é feita a exposição do problema, com a apresentação de argumentos que fundamentam o ponto de vista do ou dos emissores. Conclusão, o remetente deve tentar apresentar opções de resolução para o problema debatido. Despedida e agradecimento, opcional. Opcional quer dizer, ele tem a faculdade de escrever ou não. O emissor pode agradecer a atenção recebida, concluindo o documento com a assinatura do responsável, o representante de um grupo em questão. E a assinatura é o remetente, é quem, no caso, escreveu a carta. E aqui nós temos um exemplo de carta aberta, nesse caso a população. Carta aberta versus carta leitor. O que é que você de fato percebe semelhanças e diferenças? A carta do leitor é um gênero textual onde o cidadão comum expõe um problema de maneira pública em jornais, revistas e sites. A carta aberta não costuma trazer um único emissor. A carta de leitor tem um único emissor. A carta aberta, não. Mas sim organizações e associações que representam um coletivo de pessoas. A carta aberta não traz opiniões pessoais sobre o assunto. E agora chegou a hora do desafio. Releia o trecho extraído da carta aberta acima e responda as questões. Além disso, a epidemia de dengue não só piora, como expõe a calamitosa situação da saúde pública de Belo Horizonte. Faltam muitos profissionais, leitos, unidades de saúde, equipamentos,
políticas públicas. Os trabalhadores já não estão aguentando mais tanta superlotação e tantos problemas nas UPAs, nos centros de saúde e nos hospitais. A prefeitura coloca a culpa na população e no novo tipo de vírus, mas a verdade é que a própria BBH, a Prefeitura de Belo Horizonte, é uma das principais culpadas por ter sido omissa e negligente e por não investir na saúde pública e nas campanhas de prevenção da dengue. Que palavras poderia substituir calamitosa sem prejudicar o sentido do texto? No caso, você vai ao dicionário, procura saber sinônimos, palavras semelhantes, e aí você analisa qual palavra melhor se colocaria, se identificaria no trecho sem prejudicar o sentido do texto. A palavra destacada mais poderia ser substituída por qual outra, sem alterar o sentido do texto? Percebe-se que essa palavra mais, ela é uma conjunção que tem um sentido contrário, não é? Ela tem uma finalidade de dar um sentido contrário. Que outras palavras vocês podem substituir? E aqui nós ficamos por hoje. Cheiro no coração de vocês e até a próxima aula.